Boa noite, gente. Nós somos o Contato OVNI e estamos aqui na Cooperativa Cultural dos Esperantistas, no centro do Rio de Janeiro, para dar uma palestra sobre ufologia, a nossa palestra Ufologia Esclarecida. Gente, eu sou o Cristiano Gonçalves, sou fundador da organização Contato OVNI, que é uma organização no Facebook, fundada em 15 de dezembro de 2014 por mim, e se subdivide em Contato OVNI, grupo de pesquisa de campo, que inclusive o Roberto faz parte e o David também. É o título de romances e documentários. Documentário, no caso, esse que ele existe em apostila, inclusive depois eu vou falar para vocês da apostila. E romances, eu estou fazendo uma trilogia que é baseado em ficção baseado em verdade, em realidade. E isso aí é para futuramente, estou escrevendo o segundo livro dessa trilogia. Bom, hoje aqui essa palestra vai ser para, como diz o título, Ufologia Esclarecida, justamente para trazer até vocês o que é a ufologia, como começou, desde quando e como é que esse termo se tornou popular, conhecido, e que veio da palavra UFO, que na verdade significa Unidentified Flying Object em inglês, que justamente significa objetos voadores não identificados. E baseado nessa sigla, surgiu-se então a denominação ufologia, que é o estudo desses objetos voadores não identificados e seus supostos tripulantes extraterrestres. E nasceu daí também a colocação de ufólogo, que somos nós que estudamos esse assunto. E como isso tudo começou? Tem uma coisa que eu gostaria de ler aqui, que é falando ainda antes da gente entrar nos tópicos, que é um resumo da seriedade, da forma que nós do Contato OVNI trazemos esse assunto até vocês. Assim como fazemos nas postagens e matérias na organização Contato OVNI, a ufologia é tratada com seriedade e nosso objetivo é estudar, pesquisar e trazer as informações apuradas para o conhecimento de todos aqueles que, como nós, são fascinados pelo assunto e buscam a verdade. E falando em verdade, nada será imposto como absoluto. Análises são feitas e os resultados divulgados, deixando o leitor ou o espectador livre para refletir sobre o que lhe foi compartilhado e concluir da melhor maneira possível. E aí eu costumo sempre dizer isso, que estudando profundamente a ufologia, passamos não mais a acreditar, pois partimos do crer em direção ao saber. Eu vou começar falando sobre os Foo Fighters, que na verdade aí a gente vai ter um pré-início da ufologia, foi antes de tudo começar. Os Foo Fighters, foi uma denominação para pequenas esferas luminosas que surgiram durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Essas esferas luminosas começaram a deixar em pânico os americanos, britânicos e os aliados, porque essas esferas surgiam próximo aos seus caças, acompanhavam os caças e, volta e meia, ultrapassavam e chegavam ao ponto até de brincar, andavam bem junto. Alguns pilotos até falavam da possibilidade deles terem entrado nos seus caças diante da tamanha aproximação que eles ficavam. E, na mentalidade deles, isso era uma arma secreta dos nazistas, dos alemães. Então, alarmou muito toda a questão dos militares, ficaram todo mundo. Só que mal sabia eles que os alemães passavam exatamente pelo mesmo problema. Os seus caças também eram perseguidos, acompanhados, ultrapassados pelos Foo Fighters, e eles achavam que era uma arma de tecnologia americana ou britânica dos aliados. Então, quer dizer, obviamente que durante a guerra isso causou um certo alvoroço, mas posteriormente eles chegaram à conclusão que, obviamente com os espiões de ambos os lados, perceberam que o problema era comum, né? Então eles ficaram sabendo que não era nem arma secreta nem de um nem de outro. E com relação a alguém uma vez comentou
a respeito se os Foo Fighters trouxeram algum problema na guerra, se houve algum desastre ou alguma queda de um caça, e isso não, oficialmente não há registros de que os Foo Fighters, na verdade, eles apenas acompanhavam, faziam essa perseguição, mas não resultou em nenhuma... Pode ser que algum piloto assustado tenha se chocado contra uma montanha ou caído do avião, mas nada de interferência diretamente dos Foo Fighters. E esse termo, Foo Fighter, ele vem de tirinhas em quadrinhos, até anotei aqui, esse termo enigmático, né, na verdade, foi atribuído a diversas fontes, mas ao que parece veio de tirinhas de quadrinhos. Smokey Stover, que era um bombeiro e muitas vezes dizia: onde é Foo, há fogo. E Foo era uma palavra francesa para fogo, ou Feuer para os alemães. E posteriormente, depois da guerra, os militares resolveram tentar achar uma explicação para os Foo Fighters, que era uma unanimidade. E aí eles falavam em descarga elétrica nas asas dos aviões, um tipo raro de iluminação em forma de bola, uma anomalia atmosférica desconhecida. Mas é óbvio que nada disso teve uma confirmação dos pilotos, né, porque eles sabiam que não se tratava de nada disso, e permaneceu um mistério. Essas explicações ficaram sendo oficializadas apenas para constar nos relatórios. Mas os Foo Fighters, até hoje, é um grande mistério. E, inclusive, nós aqui no Brasil tivemos a presença dos Foo Fighters, que eu vou falar mais lá na frente, que foi em 1986, na noite oficial dos OVNIs no Brasil. Isso aí também está dentro aqui da nossa da palestra, e a gente vai falar depois, quando a gente estiver falando justamente dos casos no Brasil. Agora sim a gente vai entrar... Eu costumo dizer que a ufologia moderna no mundo começou com 2 passos. O primeiro passo foi esse daí, o caso de Kenneth Arnold. Kenneth Arnold é um piloto americano e ele ficou famoso no mundo inteiro porque foi o primeiro que teve a coragem de dizer o que ele viu no céu, muito próximo ao seu monomotor. Dia 24 de junho de 1947, mais precisamente ao norte do estado de Washington, o piloto civil Kenneth Arnold, na época com 32 anos, voava no monomotor da Charles para Yakima, onde participava de buscas de um avião C-46 da Marinha Norte-Americana que havia desaparecido entre as montanhas de Cascade. Então, o que aconteceu? Ele procurava essa aeronave e, subitamente, ele percebe um brilho muito intenso passando próximo ao seu monomotor. Então, isso chamou a atenção dele, mas ele, obviamente, pensou ser algum outro avião. E quando ele olhou para o lado e viu o que se tratava, ele realmente ficou alarmado. Mas a princípio ele não pensou que fosse nada de origem desconhecida. Ele sabia que na época os Estados Unidos eles já começavam com esboços de novas tecnologias e de aviões que voavam a grandes velocidades, já naquela época. Então ele pensou que fosse isso, a priori. Mas ele virou o seu monomotor na direção de onde estavam e ele percebeu que eram uma frota de 9 aeronaves e que ele estranhou que não havia cauda. Não havia cauda nessas aeronaves. Então, mas o que é isso? Ele até cogitou na possibilidade de ser um reflexo no vidro, então ele virou o avião completamente para ele ficar... De forma que ele baixou o vidro e conseguiu ver a olho nu, tirou os óculos para ele ter a certeza que, inclusive, depois isso veio a ser questionado quando ele deu entrevistas pelos repórteres, e ele soube colocar de forma correta o que ele estava falando. E que, na verdade, eram esses objetos, luzes brilhantes à distância à sua esquerda, ao norte do Monte Rainier. Estava a 20 ou 25 milhas, 40 quilômetros dali. Então, quer dizer, ele teve a certeza daquilo que ele viu quando ele justamente posicionou o seu monomotor para aquela direção. Ele calculou, inclusive, a velocidade que esses OVNIs estavam passando, que era muito rápida, justamente pela
velocidade que ele estava, mais ou menos na mesma altura, tá? E haviam os picos das montanhas do Monte Rainier, e eram 2 picos. Então ele sabia calcular a distância percorrida pelo objeto de uma montanha a outra. Então ele fez esse tipo de cálculo também. E aí ele percebeu que realmente se tratava de algo totalmente desconhecido, até pela aparência que depois ele chegou a dizer, né, nas entrevistas, que os objetos tinham uma forma de torta, de pires e de disco. Então o termo que se tornou depois mais popular foi o de disco. Agora, muito interessante o que ele falou aqui. Ele falou várias coisas, mas eu frisei essa que é bem interessante. Depois de ser questionado pelos repórteres, ele falou: vários jornalistas e peritos sugeriram que eu talvez tivesse estado a ver reflexos ou mesmo miragens. Isto eu sei que é absolutamente falso, pois observei estes objetos não só através do vidro, como virei o meu avião de lado, onde podia abrir o vidro e observá-los sem qualquer obstrução e sem óculos escuros. Observei-os durante 3 minutos. Eram chatos como uma torta e tão brilhantes que refletiam o sol como um espelho. Então, a partir de 27 de junho, começaram a usar os termos prato voador, disco voador e torta voadora, mas o que se difundiu, o que ficou mais popular mesmo, foram os discos voadores. E assim começou, foi o primeiro passo para o que nós conhecemos hoje como ufologia. Os militares, depois de várias entrevistas que o Kenneth Arnold deu, resolveram acabar com essa história, só que mal sabia eles que no mês seguinte iria acontecer um dos maiores casos que a ufologia conhece até hoje, que foi inclusive o segundo passo que colocou a gente diante da ufologia que nós conhecemos hoje, que é justamente o caso Roswell. Exatamente. O caso Roswell, quarta-feira, dia 2 de julho do mesmo ano, do Kenneth Arnold, 1947, em torno de 21h30. Chovia em várias regiões da cidade de Roswell. Algumas regiões chovia menos, outras chovia mais, algumas outras tinham até tempestade, como era o caso onde morava o rancheiro Mac Brazel. Caiu uma tempestade lá e por volta de 21h50, ele e seus vizinhos ali, 21h50, na noite, eles escutaram uma forte explosão. E ficaram alarmados, obviamente. No dia seguinte, ele foi ao seu terreno e foi nessa manhã que ele constatou um campo de mais ou menos 4 km² de destroços. 4 km² ali no terreno dele. E ele, mais do que rapidamente, até a conselho dos amigos, ali detalhe, os destroços ele pegava na mão e era um tipo de metal flexível. Ele chegava a dobrar assim o metal. Só que se ele largasse, o metal ele voltava ao seu estado, embora fosse um escombro, um detrito, ele voltava ao seu estado ali, do qual ele se encontrava no chão. Isso, ele não conhecia nada disso. E ele foi aconselhado a procurar o xerife para passar essa informação. Então ele procurou o xerife, falou sobre tudo que ele encontrou lá no terreno dele e nessa mesma manhã ele deu uma entrevista na rádio local. E através dessa entrevista, o oficial Major Jesse Marcel, muito conhecido dentro da ufologia, ele toma conhecimento e procura o xerife. E aí o xerife leva o major até o Brazel, e aí os militares começam a ter conhecimento do que aconteceu. No dia seguinte, eles vão até lá no rancho e fazem uma varredura completa, e aí foi nesse dia que eles encontraram o disco, né, o corpo maior, né, tinha aqueles destroços, mas num pedaço mais distante estava lá o disco, propriamente dito, com os seres. Aí, esse detalhe ainda há uma certa
discordância entre os pesquisadores. Alguns falam que os 3 extraterrestres encontrados estavam mortos. Outros falam que 2 estavam mortos e 1 vivo. E outros falam que os militares mataram a tiro 2 e deixaram 1 vivo. Existem essas 3 tenuantes aí que ainda hoje... Eu torço mais pela última. Pela última. Isso é um muquirana mesmo. Então... essa foto, isso é uma foto ou é uma distorção? Isso é uma foto. Eles são estúpidos. Existem as fotos. Se essa não for a foto no YouTube. Se essa não for a foto, é algo muito semelhante a isso, tá? Eu inclusive já vi uma xerox que me foi apresentada e era uma xerox de uma foto e era uma coisa muito semelhante a isso aí, tá? Já tive acesso a esse documento. Os oficiais empregados na operação foram proibidos de se manifestar sobre o acontecimento e logo o governo norte-americano elaborou um esquema para desmentir o caso. No rancho onde estavam os supostos destroços da nave, foi colocado um pedaço de balão meteorológico. Estava montada a grande farsa e Marcel, o major, o primeiro que foi, ele foi obrigado a admitir que o OVNI fosse na verdade um balão meteorológico. Tá? Isso aí, a partir desse momento, começa-se a grande campanha de desinformação no mundo. Foi exatamente quando começou a ufologia, já começou também o grande trabalho de desinformação. Exato. Mas a princípio os jornais diziam que o caso era extraterrestre mesmo. Sim, a princípio, depois que os militares tomaram conhecimento de tudo, dessa realidade, foi que eles cortaram para não ter mais, e aí começou a desinformação. Ali próximo foi construída a Área 51, foi exatamente ali naqueles arredores. O que é isso? Área 51 é um local lá no deserto de Nevada, próximo a Roswell, onde até muito pouco tempo atrás nem constava nos mapas, acho que ainda hoje não consta nos mapas oficiais, mas é óbvio que muitos pesquisadores já colocaram lá, então hoje a gente já tem acesso à localidade exata da Área 51. E era lá onde o local onde são feitos vários projetos secretos da NASA, da USAF, dos americanos em si. Tá, isso existe até hoje. Uma base secreta. É uma base secreta que, inclusive, é uma pequena, relativamente média construção, só que a grande parte dessa Área 51 é no subterrâneo. Ali é praticamente uma cidade secreta subterrânea. Sim, esse Blue Book, né, o livro azul, ele é justamente para trazer à tona a desinformação. Eles fizeram uma série de apanhados e ali eles conseguiram converter uma coisa na outra e elaborar uma farsa. Tá? Existe hoje, está super popular na internet mesmo, você pode pesquisar lá o projeto Blue Book e tá tudo lá. Projeto Livro Azul. O balão meteorológico ele pode ser confundido na atmosfera, mas ele depois que quando ele cai, ele arrebenta para cair. Sim, não é. Ele sobe, enche, depois ele arrebenta ele. Eles foram tão infelizes nessa comparativa, ou nessa tentativa da mentira, porque... Poderia falar que é um avião, né? Pelo impacto, outra sim. coisa, mas... Que era ferro, aí Uhum. um avião. Meteoro, queda de meteoro. Sim, outra. Já teve cientistas tentando construir avião no formato de disco voador? Sim, já não conseguiram a eficácia ainda da locomoção dos OVNIs, né? Aqueles voos com velocidades estonteantes. Conseguiram já retirar um disco voador do solo. Já. Porque o avião clássico imitando o pássaro, né? Porque avião não só os americanos, mas os alemães também. Estilo asa delta. Não só os americanos como os alemães. Mas não tem a mesma eficácia dos originais. Os alemães no tempo da guerra? Sim.
O Hitler, é que eu não trouxe esse tema para abordar aqui porque ia passar muito tempo, mas o Hitler ele era mais místico do que qualquer outra coisa. Ele era fascinado pela raça ariana e o grande objetivo dele e do grande mago negro que era o líder dele, místico, era transformar todo o seu povo, o povo alemão, embora ele seja austríaco, né, mas na raça ariana. E ele falava que ele tinha contato com os arianos, que eram extraterrestres e que tinham bases no subsolo, e ele era fascinado por esses Mas extraterrestres. tinha um mago negro entre eles? O Hitler, ele era discípulo de um mago negro. E esse negro aceitava... Não era um mago negro de cor, era um mago negro de... maldade, Coisas nonsense, né? Era um mago do mal, vamos dizer assim. Entendi. Magia negra. Vou fazer só uma pergunta. Blavatsky. Essa aeronave em forma de disco, né? Sim. Ele alça voo, é julgado por como se fosse um planador, não é isso? Ele precisa de um veículo para lançar ele na estratosfera, né? Depois ele tem motores que funcionam como um planador. Não, o disco voador não tem propulsão assim como nós pensamos aqui. Não, estou falando esse que foi construído para... É engenharia reversa. Não, eles andam dentro de um campo. É engenharia reversa, é um campo magnético. É um campo magnético. Só que isso daí... Como assim? Não, estou falando o que conseguiu de fato, em engenharia aeronáutica. O senhor falou que tanto na Alemanha quanto na América do Norte conseguiu fazer uma aeronave num formato... discoidal, sim. E eles tentaram... Sim, mas ele consegue alçar o voo do solo? Sim, de forma vertical, como um helicóptero. E justamente pelo princípio da engenharia reversa. Eu não quero aqui chutar a informação, porque isso aí merece uma pesquisa mais aprofundada para a gente estar falando exatamente sobre isso. E eu não quis trazer... São propulsores, né, que levantam exato, e depois Os ingleses têm, o Sir Harry. Sim, e os japoneses também, nos aviões. Mas não é a engenharia, não é o magnetismo utilizado pelos OVNIs. Então é propulsão vertical, depois tem motores que propulsionam ele. E hélices também que mantém a estabilidade. Exato, isso aí nós temos. Mas ele não foi usado comercialmente, talvez por causa o consumo muito alto, né, de combustível, muito sofisticado. Também. Só quando descobrir energia atômica limpa, a energia livre. Conseguir tudo. Mas isso daí já é um grande, o grande obstáculo até inclusive que impulsiona a desinformação, porque nós temos aí grandes empresas no mundo que odeiam que se fale sobre discos voadores, sobre energia livre, justamente porque uma das mais poderosas do mundo são as empresas petrolíferas, que inclusive está ligada a uma das famílias mais poderosas do mundo, que é a Rockefeller, e por aí já ia entrar até num outro tipo de estudo, que são sociedades secretas, que eu também pesquiso. Mas aí, exatamente. Só para somar mais informação, depois dessa queda de Roswell, toda a tecnologia que nós temos hoje é devido a essa queda aí. Infravermelho, laser, fibra ótica, tudo que a gente usa. O avanço na tecnologia começou não foi à toa que a Revolução Industrial começa na década de 50. E isso tudo aconteceu em 47. Aí eu deixo para vocês tirarem as suas conclusões, que realmente nós tivemos um grande avanço a partir dessa data.